André tinha 37 anos e um olhar que parecia carregado, não porque ele era velho, mas porque ele estava exausto. E não era o tipo de exaustão que passa com um domingo de descanso. Era o tipo de cansaço que você leva para a cama e acorda com ele do mesmo jeito. André morava num apartamento bonito. Tudo no lugar, tudo moderno, tudo do jeito que a cidade chama de vida vencida. Mas por dentro, ele vivia no automático. Trabalho, trânsito, prazo, cobrança, conta, mensagem, reunião, mais trabalho. E no final do dia, a mente dele batia como martelo. Naquele sábado de manhã, ele estava sentado no sofá com a mala aberta no chão. Esperou o ano inteiro por aquela viagem, um ano inteiro dizendo para si mesmo: só preciso chegar nas férias para respirar. Só que antes mesmo de sair de casa, já estava todo mundo reclamando. A esposa dele, Carolina, dobrava a roupa com a cara fechada e repetia: ai, amor, eu não gosto de mato, lá é tudo longe, não tem nada. E o menino de 12 anos, Lucas, não parava quieto nem um segundo. Ele olhava para o celular como se fosse uma parte do corpo e soltava: eu não vou não, lá nem tem internet. E André ouviu aquilo sem responder, porque no fundo ele sabia a verdade que ninguém fala. Tem gente que mora em lugar caro e vive pobre por dentro. E tem gente que mora numa casinha simples e vive com uma riqueza que não dá para comprar. André estava indo ver os pais. Um casal simples da roça, que acordava às 5 da manhã todo dia, não porque era sofrimento, mas porque ali, naquela vida, tudo tinha propósito. E o que André não imaginava era que naquele lugar sem nada, o menino que só reclamava ia virar criança pela primeira vez. A esposa que dizia que odiava mato ia sentir uma paz que nunca sentiu na cidade. E ele ia perceber que passou anos correndo atrás de uma coisa que os pais dele já tinham, porque no fim das contas, simples não é pobre, simples é riqueza. E essa história vai te lembrar de uma verdade que muita gente esqueceu. Às vezes, o que você chama de vida pequena é exatamente a vida que todo mundo sonha. A mala fechou com um som seco, como se aquele clique fosse um chega. Carolina passou o zíper com força demais, não por raiva de mala, por raiva do destino. Lucas fez mais uma tentativa. Pai, eu vou ficar entediado. Lá tem o quê? Vaca? Mato? Um monte de nada. André olhou para o menino por um segundo, e aquela frase, um monte de nada, bateu nele diferente, porque ele lembrou de um monte de coisa que parecia nada quando ele tinha 12, mas hoje valia mais que qualquer tela. Ele só falou: você vai sobreviver. E não foi grosso, foi cansado. Carolina pegou a bolsa, olhou o apartamento mais uma vez, tudo limpo, tudo organizado, e disse: eu só espero que isso passe rápido. André não respondeu, porque ele sabia, se falasse, ia explodir. E ele não queria levar a cidade para dentro do carro. O elevador desceu. A garagem cheirava a concreto e gasolina. Quando entrou no carro e fechou a porta, o barulho abafado do lado de fora deu um micro silêncio. Um silêncio pequeno, mas já era alguma coisa. Ele respirou fundo, não por frescura, por necessidade. A cidade lá fora parecia sempre gritar, e ele já não tinha mais espaço para tanto grito. Lucas sentou no banco de trás já com cara de sofrimento. André ligou o carro e saiu. As primeiras ruas eram as mesmas de sempre. Prédios, semáforos, buzina, pressa. Gente andando rápido como se alguém tivesse colocado um cronômetro no peito delas. E o que ninguém dizia, mas todo mundo sentia. Ninguém estava indo para lugar nenhum, só estava indo. No meio do trânsito, André se pegou pensando em uma frase que o pai dele dizia quando ele era pequeno. Na roça, a gente trabalha muito, mas a cabeça descansa. Na cidade era o contrário. Ele trabalhava e a cabeça nunca descansava. A estrada começou. Os prédios foram ficando mais baixos, depois viraram casas, depois viraram mato. E tinha uma coisa que acontecia sempre que André saía da cidade. O corpo dele ia soltando devagar, como se os músculos lembrassem que um dia eles já foram leves.
Depois de algumas horas, a estrada asfaltada virou estrada de chão. E aí, o mundo mudou. O carro começou a levantar poeira. O vento entrou por uma fresta, e o cheiro de terra molhada, mesmo sem chuva, invadiu o carro como memória. Carolina franziu o nariz. Ai, já está entrando poeira. Lucas olhou para o lado, como se estivesse num documentário. Nossa, isso aqui parece filme antigo. André sorriu pela primeira vez, sem perceber. O coração dele bateu diferente quando viu a placa enferrujada da entrada da estradinha. O mesmo nome do lugar de sempre. Ele conhecia cada curva, cada árvore torta, cada cerca. E aí, quando o carro passou por uma porteira simples, André sentiu uma coisa apertar a garganta. Porque ali era onde ele tinha sido feliz sem saber. O carro parou. A casa não era grande, mas era firme. Paredes simples, pintura gasta, mas limpa. Varanda pequena, um banco de madeira, um quintal enorme. Na primeira olhada, Lucas viu uma galinha atravessar correndo e falou: "Mano!" Carolina ficou parada. É simples mesmo. André desligou o carro, e antes mesmo de descer, ele escutou uma coisa que não ouvia há 1 ano, o som do silêncio. Não era ausência, era presença. Um galo cantou ao longe. E a porta da casa abriu. Rosa apareceu primeiro, com um avental e um sorriso que tinha o tamanho do mundo. O rosto dela tinha linhas de quem viveu, mas os olhos eram novos. João veio atrás, mais devagar. Boné na cabeça, camisa surrada, calça manchada de trabalho, mãos fortes, olhar manso. Rosa desceu 2 degraus e não esperou. "Meu filho!" E abraçou André com força. Aquele abraço não tinha pressa, não tinha formalidade. Era o tipo de abraço que diz: "Eu te esperei." André sentiu o cheiro da mãe, café, lenha, sabão, e a garganta dele fechou. "Mãe!" Ele falou baixo, como se a voz fosse de criança de novo. João colocou a mão no ombro dele e falou aquilo que pai fala quando sente demais e não sabe demonstrar. "Tá magro, rapaz." André soltou um riso curto. "Trabalho." João assentiu como quem já sabia sem perguntar. Carolina se aproximou. Rosa abraçou ela também com carinho, sem julgamento. "Você tá linda, minha filha." Lucas desceu por último, olhando para o quintal como se estivesse entrando em outro planeta. Rosa abriu os braços. "E você deve ser o Lucas, vem cá." Lucas ficou travado. Carolina cochichou. "Vai, Lucas." Ele foi, mas abraçou de lado, desconfortável. E ali, naquele primeiro minuto, já dava para sentir. Cada um estava chegando com um mundo dentro. A roça não recebia só pessoas, recebia histórias, recebia cansaços, recebia expectativas. Rosa chamou: "Entra, entra, o café tá passado." O cheiro de café atravessou a casa e pegou André no peito. A cozinha era simples: mesa de madeira, toalha florida, caneca velha, pão caseiro. Mas tinha uma coisa naquela cozinha que o apartamento de André não tinha: calor, vida. Rosa colocou uma caneca de café na mão de Carolina. "Aqui o café não é para acordar, é para conversar." Carolina deu um sorriso sem jeito. "Na cidade eu tomo café correndo." Rosa respondeu com calma: "Então você nunca tomou café de verdade." O café foi servido, pão com manteiga, queijo fresco e um leite morno que parecia abraço. Lucas provou e falou sem querer: "Caramba, é bom." Carolina olhou surpresa. "É leite tirado na hora." "Uai!" João disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo. André ficou em silêncio, porque na cidade ele pagava caro em coisa que vinha em caixinha e não tinha gosto de nada. E então João levantou: "Eu vou lá tratar as vacas, que elas não esperam visita, não." André ergueu o rosto rápido: "Pai, eu vou com você." Rosa olhou surpresa, porque fazia tempo que André não oferecia ajuda. Na verdade, fazia tempo que André não fazia nada com as mãos que não fosse digitar. João assentiu: "Vem." O quintal era grande, tinha galinhas espalhadas, algumas bicando o chão. André deu uma risada baixa: "Ainda tem a pretinha?" João sorriu:
orgulhoso de uma coisa pequena. Tem sim, teimosona como sempre. André olhou para o pai e percebeu uma coisa. O pai dele tinha orgulho do que tinha, não vergonha do que faltava. E isso é riqueza. Eles chegaram no cercado das vacas. Algumas vacas leiteiras, poucas, mas bem cuidadas. João passou a mão no pescoço de uma delas e falou: "Essa aqui é a estrela." A vaca mexeu a cabeça como se entendesse. André ficou olhando o jeito do pai, calmo, paciente, firme. E ali, pela primeira vez em meses, André não estava pensando em nada. Ele só estava ali. João pegou o balde, se sentou e começou a tirar leite. O som do leite batendo no metal era hipnótico. João falou sem olhar para o filho: "Você está com a cabeça cheia, né?" André respirou: "Tô demais." João assentiu: "Aqui melhora." André olhou para o pai: "Pai, eu sinto que eu tenho tudo, mas eu não tenho paz." João fez um som com a boca, como quem confirma uma coisa que sempre soube. Na cidade é assim. André ficou olhando o leite e uma memória veio forte. Ele criança, segurando o balde, achando aquilo chato, querendo ir embora. E agora, ele dava tudo para ficar. João terminou e levantou. "Vamos alimentar as galinhas." Quando eles chegaram perto do poleiro, as galinhas começaram a correr e gritar, como se soubessem a hora. E aí Lucas apareceu. Ele vinha devagar curioso e perguntou: "Por que elas sempre fazem isso, vô?" João riu: "Elas sabem qual é o horário de comer aqui." Lucas chegou mais perto, ainda com medo. João jogou milho. As galinhas correram como se fosse festa. Lucas deu um pulo para trás e depois riu. Um riso pequeno, mas real. E André olhou aquilo e sentiu um negócio no peito, como se um nó antigo começasse a soltar. Rosa apareceu na porta e gritou: "André, vem almoçar! Fiz frango com quiabo!" Carolina olhou do lado de dentro e falou: "Nossa, que cheiro bom!" Rosa respondeu: "Aqui a gente come coisas simples, mas come junto." E essa frase ficou no ar, porque na cidade André comia em pé olhando tela. Aqui, eles iam sentar. O almoço foi simples e perfeito. Lucas comeu com vontade. Carolina, sem perceber, relaxou o ombro. E André, que não dormia bem há meses, sentiu pela primeira vez em muito tempo o corpo dele querendo descansar de verdade. Depois do almoço, Rosa falou: "Vai deitar um pouco, meu filho. Você tá com cara de quem não dorme faz tempo." André tentou negar, mas a voz dele falhou. "Acho que eu vou." Ele entrou no quarto antigo dele. A cama era simples. O ventilador fazia barulho. A janela deixava entrar o vento e o som do quintal. Ele deitou. E antes de dormir ele pensou: eu não precisava de um lugar maior. Eu precisava de um lugar mais vivo. E ele dormiu, profundo, sem sonho, sem ansiedade, como se o corpo dele estivesse voltando para casa por dentro também. E lá fora, Lucas, que dizia que ia morrer de tédio, estava no quintal olhando um pintinho tentando correr atrás da mãe, e pela primeira vez, ele esqueceu o celular no sofá. No fim da tarde, André acordou com um cheiro que atravessava a casa. Cheiro de café de novo, e um som de risada. Ele levantou e viu pela janela Lucas correndo no quintal e as galinhas correndo atrás dele, como se fosse brincadeira combinada. Rosa ria. Carolina ria também, mas ainda era um riso tímido, como quem não quer se entregar. André ficou parado olhando, e uma frase veio na cabeça dele, como uma verdade simples: eu passei anos tentando comprar uma vida melhor, e a vida melhor estava aqui o tempo todo. Ele saiu e sentou no banco da varanda. João acendeu um cigarro de palha e sentou do lado. Os dois ficaram em silêncio olhando o sol descendo. O céu na roça não era um teto cinza, era um espetáculo. João falou: você dormiu. André deu um sorriso sem vergonha. Dormi. João soltou fumaça devagar. Você estava precisando. André olhou para o pai. Pai, por que vocês nunca quiseram ir para a cidade? João riu. Para quê?
André não tinha resposta, porque ele percebeu. Ele foi para a cidade achando que a cidade era o prêmio. Mas talvez a cidade fosse só uma troca. Troca de tempo por dinheiro. Troca de paz por status. Troca de vida por correria. Rosa apareceu com café, colocou na mão de André. Toma, meu filho. E André tomou. E aquele café parecia que conversava com ele. Lucas parou de correr e falou: Vô, amanhã eu posso acordar cedo com vocês? João olhou surpreso. Uai, pode, mas aqui acorda 5 horas. Lucas respondeu: Eu consigo. Carolina olhou e falou brincando, mas ainda com resistência: Quero ver. Lucas fez cara séria. Eu quero tirar leite da vaca. Rosa deu risada alta. Menino, você nem sabe o que está falando. André ficou olhando aquilo e uma coisa começou a nascer dentro dele. Uma vontade, uma saudade antecipada. Ele ainda nem tinha ido embora e já estava com medo de perder aquilo de novo. E naquele primeiro dia ele entendeu uma coisa. A roça não era só um lugar, era um ritmo, e esse ritmo poderia curar. Mas ele ainda não sabia o quanto, porque o que aconteceria nos próximos dias não era só descanso, era transformação. E no caso de Carolina, era resistência virando rendição aos poucos. O galo cantou antes das 5, e Lucas abriu o olho com um susto. No começo, ele pensou que estava no apartamento, que era buzina, que era carro. Mas não, era só o galo. E isso foi tão estranho que ele ficou quieto. Depois, ele ouviu outro som. Passos na cozinha. Rosa já estava de pé. O cheiro do café começou a subir, e foi como se a casa inteira acordasse junto. Lucas levantou, abriu a porta do quarto devagar e saiu descalço. O chão era frio, mas era um frio bom. Ele olhou para o quintal e viu uma cena que não existe na cidade. O mundo começando. Não tinha pressa, não tinha grito, não tinha notificação. Tinha o sol engatinhando no céu. João estava indo para o cercado com o balde na mão. Rosa estava no terreiro, jogando milho para as galinhas. Lucas ficou parado. Rosa viu ele e falou: Acordou cedo. Uai. Lucas coçou o olho. Eu quero ir ver as vacas. Rosa sorriu como quem guarda um segredo. Então vai com o vô. Lucas foi. No caminho, uma galinha correu atrás dele e ele deu um pulo. João riu. Elas não mordem não, menino. Lucas respondeu: Eu sei, mas dá medo. João falou: Medo passa, costume fica. E essa frase entrou em Lucas sem ele perceber. Quando chegaram no cercado, a vaca olhou para Lucas e bufou. Lucas ficou com medo de novo. João sentou no banquinho, começou a tirar leite e falou: Quer tentar? Lucas arregalou o olho. Eu? João assentiu. Você. Lucas chegou perto, imitou o movimento com a mão. Saiu um pingo. Ele riu. Outro pingo. E então saiu um jato. Lucas abriu a boca. Caramba! E João, sem alarde, disse: Isso aqui é vida, todo dia. Lucas ficou olhando o leite enchendo o balde e algo mudou dentro dele. Ele estava participando de um mundo real. Na cidade, tudo vinha pronto. Aqui, tudo era feito. Enquanto isso, André acordou com o som da casa viva. Ele saiu e viu Lucas com o pai, e foi como ver o tempo dobrar. Ele se lembrou dele mesmo, naquela mesma posição. E uma dorzinha boa bateu. Eu abandonei isso cedo demais. Carolina saiu com o cabelo preso, ainda sonolenta. Ela olhou a cena e pela primeira vez não reclamou em voz alta. Mas por dentro, ela ainda estava desconfortável, porque aquela paz deixava ela inquieta. Na cidade, silêncio era estranho. Silêncio parecia coisa ruim. Rosa percebeu. Você está procurando o quê, minha filha? Carolina sorriu sem graça. Nada, é costume. Rosa respondeu com simplicidade. Costume também cansa. Carolina não entendeu na hora, mas guardou. Depois do leite, João fez a rotina completa. Conferir a horta, ver a cerca, pegar ovos, separar umas folhas para o almoço.
Lucas acompanhou tudo com a seriedade de quem finalmente tinha uma missão. No meio da manhã, André foi com o pai consertar uma parte da cerca. João fazia com paciência. André tentava. As mãos de André não estavam acostumadas. Ele suou. O prego escapou. O dedo doeu. E João falou uma frase que parecia simples, mas era profunda. Seu corpo desaprendeu a ser corpo. André parou. Como assim? João respondeu. Na cidade, você vive mais na cabeça do que na vida. André ficou quieto, porque ele entendeu. Ele vivia preocupado com o amanhã e esquecido do agora. Ali, o agora era concreto. Cerca, arame, madeira, sol, vento. E o barulho dentro da cabeça dele começou a diminuir. Na hora do almoço, Rosa colocou comida na mesa de novo. Lucas estava faminto. Carolina comeu sem culpa, e isso era raro. Na cidade, ela sempre comia pensando em dieta, em tempo, em culpa. Ali, ela comeu pensando em sabor. Depois do almoço, João não deitou. Ele voltou para o quintal. E Lucas perguntou, vocês não descansam? João respondeu sem drama, descansa trabalhando. Lucas não entendeu, mas André entendeu, porque descanso ali não era parar de brigar com a vida. Na primeira noite, Carolina deitou e ficou acordada. Não porque tinha barulho, justamente porque não tinha. Ela virou de um lado, virou do outro, e a mente dela começou a fabricar pensamento. E se der bicho? E se entrar alguma coisa? André dormia pesado, como se alguém tivesse desligado uma máquina dentro dele. Carolina levantou, foi beber água, e viu Rosa sentada na cozinha, fazendo um chá. Carolina se assustou. Dona Rosa, a senhora não dorme? Rosa sorriu. Durmo, mas acordei. A vida aqui é assim. A gente não luta contra o tempo, a gente só acompanha. Carolina sentou. Eu não consigo, eu estou estranhando. Rosa olhou com carinho. Estranhando o quê? Carolina respirou. O silêncio. Rosa assentiu devagar, como quem entende sem julgamento. Silêncio dá medo para quem vive sendo empurrado. Mas calma, amanhã você acostuma um pouquinho. Carolina saiu dali com um nó no peito, porque ela percebeu um negócio que nunca tinha percebido. Ela tinha medo de ficar em paz. No segundo dia, André e Carolina foram caminhar pela estradinha. Lucas foi junto, chutando pedra, mexendo em folha, olhando bicho. Carolina parou perto de um pedaço de mato e falou, eu sempre achei que roça era atraso. André olhou, e agora? Carolina respirou. Agora eu tô estranhando a paz. André riu. Paz dá medo, quando a gente só conhece barulho. Carolina assentiu. No final da tarde, Rosa chamou Lucas para ajudar a fazer pão. Lucas ficou com farinha na cara. Riu, errou, tentou de novo. E ali aconteceu um milagre silencioso. O menino parou de ser consumidor e virou participante. E quando alguém participa, a vida ganha sentido. Naquele fim de tarde, Carolina viu Rosa puxando uma caixinha de sapato velha de dentro do armário. Carolina pensou que era foto antiga, mas era outra coisa. Rosa abriu a caixinha e tirou uns envelopes amarrados com elástico e um caderno com capa gasta. Carolina perguntou, o que é isso? Rosa respondeu como se fosse o óbvio. É o jeito da gente não se perder. Carolina franziu a testa. Rosa abriu o caderno. Tinha a anotação simples. Ração das vacas, remédio, luz, conserto da cerca, gás, feira. E do lado, umas marcas, umas contas pequenas. Carolina olhou e falou, a senhora faz isso tudo à mão? Rosa respondeu, faço, porque aqui ninguém tem salário garantido todo mês. Tem mês que vende mais leite, tem mês que vende menos. Se eu não anoto, eu fico refém do susto. Carolina engoliu seco. Rosa pegou os envelopes. Esse aqui é do remédio, esse é do gás, esse é da ração, esse aqui... Ela sorriu. Esse aqui é da alegria. Carolina olhou surpresa. Alegria. Rosa assentiu. A gente separa um pouquinho para ter domingo bom, um doce, um frango melhor, uma visita.
Uma coisa simples para lembrar que a vida não é só pagar conta. Carolina ficou em silêncio. Rosa completou. Simplicidade não é deixar a vida no improviso, simplicidade é deixar a vida clara. E Carolina entendeu. O casal não era pobre sem escolha, era simples com estratégia. À noite, sentaram na varanda. O céu estava lotado de estrela. Lucas olhou para cima. Por que na cidade não tem isso? João respondeu, tem, só que você não vê. E essa frase foi como uma faca de luz, porque era exatamente isso. Na cidade a vida ainda existia, mas ninguém via. André ficou olhando o céu e lembrou de quando tinha 20 anos. Ele tinha saído dali com raiva, com pressa, com ambição. Ele queria ser alguém, e agora ele percebeu, ele virou alguém, mas perdeu a si mesmo. Na segunda noite, ele deitou e não dormiu de imediato. Ele ficou pensando no pai e na mãe, trabalhando todo dia, sem luxo, sem viagem, sem shopping, mas com paz. E um pensamento pesado apareceu. Talvez eu tenha corrido, para longe do que eu mais queria. No terceiro dia, algo mudou de vez. Lucas acordou antes do galo de novo. Saiu correndo para o quintal. Rosa olhou André e falou, faz tempo que eu não via criança brincando de verdade. Carolina viu Lucas e ficou com o olho marejado. Ele nunca brinca assim na cidade. Rosa respondeu, porque na cidade a criança cresce rápido demais. Carolina engoliu seco, e aí foi a vez dela mudar um pouco mais. Naquele dia, Rosa chamou Carolina para ir na horta. Carolina entrou com receio. Eu tenho medo de bicho. Rosa riu. O bicho sente medo é de você, menina. Carolina riu também. Rosa mostrou alface, cheiro verde, tomate. Mostrou que a terra responde quando você cuida. E Carolina, que vivia ansiosa com coisas invisíveis, descobriu um alívio. Terra é real. Você põe a mão e sente. E quando você sente, você volta para o corpo. Só que naquele mesmo dia, de noite, entrou um inseto na cozinha. Carolina deu um grito pequeno. Lucas riu. Rosa pegou um pano, tirou o inseto com calma e falou, aqui tem bicho. Uai, a gente aprende a conviver sem virar refém do medo. Carolina respirou fundo, envergonhada. E foi aí que ela percebeu de novo. A cidade cria uma pessoa frágil sem avisar. A fragilidade não era falta de força, era falta de contato com o real. À tarde, Carolina disse para André, eu entendi uma coisa, mas ainda estou aprendendo. André olhou. O quê? A cidade inteira trabalha para comprar isso aqui. André franziu a testa. Como assim? Carolina apontou para a casinha, para o quintal, para o silêncio. Todo mundo lá diz que quer vencer para um dia ter uma casinha no interior, para descansar, para ter paz. E olha onde a gente está. André ficou quieto, porque era exatamente isso. O pai e a mãe dele já viviam o sonho dos outros. E ninguém chamava isso de vitória, chamavam de simples. No quarto dia, João acordou com dor na coluna. Rosa percebeu, hoje você pega leve. João respondeu, eu pego leve, é o dia que eu morrer. Rosa deu um tapa leve nele. Não fala isso. João sorriu. E André viu ali uma coisa rara. Gente que se ama sem teatro. Amor ali era cuidar. Era comida na mesa. Era companhia no trabalho. Era presença. Nesse mesmo dia, João levou André até o lugar onde guardava as ferramentas. Era simples. Martelo, alicate, arame, corda, um facão velho. João falou, isso aqui é meu escritório. André riu. João completou, e é daqui que sai o leite, o ovo, o pão e a paz. André ficou olhando. João falou baixo. Trabalho aqui é pesado, filho, mas é limpo. Porque quando eu termino o dia, eu sei o que eu fiz. Eu vejo, eu sinto, eu deito com o corpo cansado e a mente leve. E André percebeu o ponto. O trabalho da cidade cansava a mente e nunca dava a sensação de terminou. Na roça, terminava. A cerca ficava em pé. A vaca era cuidada. A galinha comia. No fim da tarde do quarto dia, André sentou com o pai na varanda.
João acendeu o cigarro de palha e perguntou, do jeito dele, sem rodeio: "E aí, venceu?" André riu fraco. "Pai!" João insistiu. "Responde." André olhou para o quintal, para o menino brincando, para a esposa mais humana. "Eu consegui as coisas, pai." João perguntou: "E você conseguiu paz?" André travou. "Porque paz não dá para financiar, não dá para parcelar, não dá para comprar no cartão." André falou baixo: "Não." João assentiu, como quem confirma um diagnóstico. "Então você não venceu ainda." André engoliu em seco. João continuou: "Você está rico por fora e quebrado por dentro." E então disse a frase que André nunca esqueceu: "Filho, riqueza é acordar e não sentir medo da vida." André ficou em silêncio, e pela primeira vez ele chorou. Não chorou por tristeza, chorou por alívio, porque alguém finalmente deu nome ao que ele sentia. Na quinta manhã, Lucas acordou e não procurou o celular. Ele procurou o avô. "Vô, hoje eu quero fazer tudo." João riu. "Uai, vai virar peão?" Lucas respondeu sério: "Eu gosto daqui." E isso acertou André como um soco bom. Carolina, naquela mesma manhã, pediu para Rosa ensinar ela a fazer queijo. E Rosa, orgulhosa, ensinou. Carolina errou, tentou de novo e, quando acertou, riu como criança. Na cidade, ela fazia compras. Aqui, ela fazia coisas. E fazer algo com a mão dá uma satisfação que compra nenhuma dá. No sexto dia, André se deu conta de um detalhe. A cabeça dele estava silenciosa. Não tinha aquela martelada, não tinha aquela ansiedade. Era como se o corpo dele tivesse lembrado como é viver sem correr. E então veio o medo. E quando eu voltar, vai voltar tudo. E ele não queria. Na última noite, eles fizeram uma janta especial. Não era luxo, era especial porque era junto. Rosa fez arroz, feijão, frango caipira. João trouxe uma carne pequena para assar. Lucas ajudou a acender o fogo. Carolina arrumou a mesa. André olhou aquela cena e percebeu. A riqueza não estava no que tinha, estava no que acontecia. Lucas falou no meio da janta: "Eu queria que a gente morasse aqui." Carolina arregalou o olho. Lucas. Lucas insistiu: "Aqui eu fico feliz." Rosa olhou com carinho. João ficou sério. André sentiu o coração apertar, porque ele sabia. O menino estava dizendo uma verdade que ele mesmo queria dizer. Depois da janta, sentaram na varanda de novo, e a história estava chegando no ponto de virada, porque na manhã seguinte eles iam embora, e André ia ter que decidir o que fazer com a verdade que ele encontrou ali. Só que a virada de verdade, aquela que faz o espectador prender o fôlego, ainda ia acontecer antes de amanhecer. A noite estava quieta, quietinha demais. Lucas dormia pesado, cansado de correr e viver. Carolina dormia melhor do que dormia na cidade, mas ainda acordava às vezes, como se o corpo dela estivesse aprendendo de novo. André não dormia. Ele estava na varanda, sozinho, olhando o céu. O céu parecia perto, como se desse para tocar.